Fala galera, bem-vindo a mais um podcast dos Sócios do Lixo. Hoje o tema é água. A água é essencial para a nossa sobrevivência, mas será que a gente está tratando bem dela? Para falar desse assunto, a gente trouxe um cara que é experiente demais nesse e é amigo nosso, né, Claudinho? É isso aí, hoje a gente está com um amigo, sócio do Lixo de Verdade. Ele é sócio de uma das empresas aqui que é referência no Espírito Santo em tratamento de água e esgoto. E hoje a gente está aqui com o Thiago Keller. Muito prazer, seja bem-vindo. Obrigado, senhores. Prazer estar aqui com vocês. O podcast aí tá dando o que falar. E melhor, né? Falando com amigos de longa data. Bom demais. Piro Bose, Claudinho e Bola Murcha. Esse assunto aí, aqui, né, Thiaguinho? É assim. Esse assunto eu acho que deveria ser tratado até em mesa de bar, né, cara? Muita gente não conhece desse assunto, então a gente só fala de futebol. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então o tema água, eu acredito que a galera deve estar na boca da galera, né? Até porque a água é escassa, né? Você acredita nisso, que a água pode acabar um dia? Até uma pergunta, né? Bom, com certeza, é um bem finito, né? E eu acho que nos últimos tempos teve em pauta aí na maior parte aí das discussões, pelo menos do pessoal da área, especialmente porque tivemos aí o novo marco do saneamento. Recentemente mudou muita coisa, novos horizontes, novas perspectivas para todas as empresas do setor. Então acho que tem sido bastante discutido, acho que é positivo. Show. Eu queria começar perguntando para a galera entender, para eu entender também, você explicar um pouco do que é Fluxo, essa empresa que eu falei, que é referência aqui no estado, o que vocês oferecem para o mercado, o que vocês fazem, como que começou também. Legal. A Fluxo é uma empresa que está localizada em Vila Velha hoje. Eu vou falar na Barra do Jucu, que é o bairro ao lado, né? Na verdade, a gente fica na Praia dos Recifes. Nós trabalhamos principalmente com sistemas de tratamento de efluentes, e aí sejam eles domésticos ou efluentes industriais complexos, e estações de tratamento de água também. Eu diria que são os nossos dois carro-chefes hoje. E, bom, falar um pouquinho assim da história da Fluxo, empresa 100% capixaba. Hoje, graças a Deus, atendemos o Brasil inteiro. Temos obras em quase todos os estados do país, um ou outro só que não. Também já fizemos vendas para o exterior, tá? Inclusive a gente tem o caso mais emblemático aí da nossa estação de tratamento de esgoto e de águas cinzas que estão instaladas na Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz, ou seja, na base de pesquisa brasileira na Antártica. Caraca. Os sistemas de tratamento lá são nossos. É bem legal, porque a gente mandou elas em container, completamente desmontadas. Elas foram para Xangai, para a empresa vencedora da concorrência. E de Xangai foram para a Antártica, fizeram a montagem lá com o nosso suporte. Funciona muito legal até hoje. E, bom, falando rapidamente, a história da Fluxo, eu não consigo fazer uma linha histórica sem mencionar a nossa outra empresa, que é a Fluir. A Fluir ela foi criada em 2001 pelo Ricardo França, nosso sócio majoritário, meu pai. A Fluir ela foi criada inicialmente para ser uma empresa projetista. Então, nós desenvolvíamos os projetos e vendíamos para que outras empresas produzissem o sistema de a execução, fato, né? Execução. Quais tipos de projetos, assim, só para... Especialmente para tratamento de efluentes. E também de água, em alguns casos. E em dado momento, o Ricardo decidiu, não, vamos parar de vender só projeto para os outros, até mesmo porque a tecnologia, que a gente fica repassando informação e tudo mais, e a gente vai começar a produzir. Então, nesse momento, ele decidiu que viraríamos uma indústria. E aí que nós compramos os primeiros terreninhos, lá na Barra do Jucu, e começamos a produzir. De lá para cá, em 2012, final de 2012, por uma questão contábil, nós optamos por criar um outro CNPJ. E aí virou a Fluxo Ambiental. Então, na verdade, são dois CNPJs com a mesma finalidade, são empresas, digamos que irmãs, mesma estrutura societária, os mesmos quinais. Então, até hoje, tem muita gente que procura a gente, vocês são a Fluir? Somos a Fluir também. E aí a gente consegue, assim, hoje, graças a Deus, a gente já atendeu as maiores empresas do país, Vale com certa frequência, Arcelor, a própria Sancor, que a gente estava falando agora há pouco, Odebrecht, Mendes Júnior, Augusto Veloso.
As maiores construtoras, talvez, nós tenhamos atendido todas elas. Caramba, Muito sensacional. legal. Mas quando que foi, Thiaguinho? Você acabou de citar, né, que ela foi feita para ser projetista só, né, só para projetar algumas ETs, por exemplo, né? Quando que foi essa virada de chave da execução? O que que vocês encontraram assim no caminho de não continuar com essa missão de só projetar? Cara, projeto é mais uma questão de vocação mesmo, sabe? Projeto é serviço, né, cara? Você entrega papel, basicamente. E a partir do momento que você opta por tirar do papel aquilo que saiu da sua cabeça, então os desafios, você tem que trabalhar aí questões de infraestrutura, de logística, e lógico, tem um valor agregado maior no momento que a gente entendeu que existia essa necessidade no mercado e que poucas empresas faziam, né, com a qualidade que a gente acha que tem que ser, né? Bom, aí nós optamos por começar a produzir. A virada foi essa aí. Que me pegou muito aqui, então a gente tem uma estação de tratamento de esgoto construída na Barra do Jucu, que hoje está na Antártica, atendendo ao pessoal pesquisando, ao exército, é isso? Na verdade, quem vai para lá é a Marinha, né? Eles de tempos em tempos, inclusive, mandam uma equipe lá para a empresa. Eles passam por um treinamento, porque não vou saber dizer exatamente, mas de tempos em tempos eles trocam a equipe. Então tem uma Entendi. janela, questão de inverno, de verão, porque no inverno não dá para chegar até lá. Então eles têm que sempre no verão fazer essa troca. E o pessoal que estava lá, depois de um tempo, volta para o continente e vão tocar a vida deles. E uma outra equipe vai. Então antes dessa outra equipe ir, eles vão na empresa, passam por todo um treinamento, porque são duas estações relativamente pequenas, mas tem um nível de complexidade alto, né? Ambas, uma é para uma é outra, produz água de reuso também. Na verdade, tudo ali, cara, o conceito de economia circular ali em É bem ativo, todos né? os containers, é bem, E tem que ser bem Eles eficiente reaproveitam também, tudo, né? né? cara, praticamente tudo. Então, de efluentes, que gera água de reuso, e tem uma estação de tratamento de água cinza, que também gera água para reutilizar Sim. lá dentro, né? Além de não poluir lá, de jogar esse efluente, eles também querem não ter que usar nada, nenhum recurso que tá lá já, né? Ah, eu imagino Não que os mexer recursos nisso. lá sejam bem escassos, né, cara? Que eles puderem, melhor. Perfeito. E eles precisam fazer um treinamento, até porque eles não podem ligar técnico aí pra rede. Cara, acredite se Acho que quiser, é um cara. pouco difícil. Aí Mandar lá não vai dá, mas Thiaguinho. acredite se quiser, eles ligam de lá, cara. Eles ligam de lá? Volta e meia, tem internet. E a ligação bicho, é boa? internet. Cara, tendo internet boa, cara. Lá Internet, já né? tem Wi-Fi, já tem tudo. Aí eles mandam. Aí, a gente tá com essa dificuldade, assim, tem algumas coisas que fogem ao treinamento, é natural. E aí a gente dá um help lá pro pessoal. O pessoal é gente boa demais, cara. Bem bacana. Muito legal. Pô, que massa. Acho que Renato queria fazer a pergunta, né, Rê, sobre o que é água cinza, né? Você tinha até me perguntado. Não, é tudo bom. Não era essa pergunta, eu ia perguntar exatamente o que Claudinho perguntou depois. O que que faz? Reusa água, não joga nada no mar? O que que eles faziam lá na Antártida? Isso que eu ia perguntar. Ah, Zé, tá. obrigada. O que é água cinza? O que é água cinza? Porque. Você É, sabe, Rê? Já que você Não perguntou? sei o que que é água Ah, tá. cinza. Não, eu queria até fazer assim a pergunta da Renata ela é pertinente porque as duas estações são biológico e de qualquer forma gera resíduos, né? Então alguma coisa eles têm que destinar para algum lugar, por exemplo, gera biogás. Eu acredito que eles só façam a desodorização lá, gera lodo. Não sei exatamente o que eles fazem com o lodo lá, mas, enfim, algum tipo de resíduo sempre tem. O legal é que eles conseguem aproveitar a água, né, produzida dentro dos processos deles lá. E a água cinza, Renata, ela tem características diferentes do que chama de água negra. Água negra é todo o efluente de uma edificação, incluindo a questão das fezes, né, e da urina. Todo esgoto, toda a água da cozinha, tudo isso, tudo junto. Tudo. Isso é água negra. A água cinza, ela não tem contribuição fecal. Então, não tem fezes, não tem... A água da bacia sanitária, ela não se mistura com o resto. Então, por exemplo, uma água de chuveiro, de pia,
é muito mais fácil de tratar e você gerar uma água de reuso ali do que a água que tem fezes. Então, vocês, de repente, vocês trabalhariam para esse cano ir para outro local, não para a Sim. rede de esgoto comum. Há uma segmentação do hidrossanitário. Então, toda a água, por exemplo, do chuveiro, ela vai para uma estação, que é a estação de água cinza, e toda a água que tem contribuição fecal, ela vai ser tratada como água negra. Agora eu entendi. E isso eu consigo fazer na minha casa também? Eu que tenho Sim. casa que não moro em prédio? Sem dúvida, sem E dúvida. vocês também trabalham com isso? Olha, a gente já trabalhou mais, sabe, Renata? Só que esses sistemas unifamiliares, eles são, como é que eu posso te dizer? Aí é a questão capitalista, né? Eles não têm, você tem que vender em escalas muito grandes para que vale a pena. Então a gente prefere vender várias pequenininhas. Mas Sim. você daria uma dica para a dona de casa, eu que tenho, por exemplo, lá em casa, eu e o Bruno, a gente capta a água da chuva, tem uma caixa só para ela, a gente molha a planta, a gente lava o quintal. Vocês dão dicas para a dona que mora em casa? Ah, sem dúvida, isso é muito legal. Eu diria que é quase obrigatório. Quem tem telhado tem que ter calha, né? Tem que ter calha, tem que ter reservatório. E aí, assim, o ideal é sempre colocar um filtro, né? Um filtrinho de água de chuva, não sei se vocês utilizam, mas é mais para separação, assim, de sólidos Tem grosseiros, só uma né? tela. Não, uma telinha, porque para não passar bicho, né? Folha, esse tipo de coisa. Mas é mais mesmo para molhar as plantas lá em casa. Tá, Quinta perfeito. planta. então tá É muito perfeito. bom, E pô. aí, pô, talvez É uma cloração, economia, né? né? Pra Também. não dar bicho, né? E tal, e pode molhar. Mas tem gente que também nem faz isso não, Renato. Depende muito da utilidade, de quanto você quer reservar, né? Às vezes, pô, você faz um reservatório ali que vai durar um dia, aí você não precisa fazer nada. É muito pequenininho, né? Mas tem gente que gosta de armazenar também por muitos dias, e aí começa a decantar, começam outras coisas a acontecer. Sim. Aí não é bom, né? Mas vocês já fizeram prédios já com esse sistema de coleta separada. Sim, prédios, se eu não me engano, todos eles, a grande maioria ficam na Praia do Canto. São prédios residenciais multifamiliares de alto padrão, em geral. Eu acho que tem eu estou falando dos nossos sistemas, provavelmente tem outras empresas que vendem isso também, que fica na Praia da Costa. A gente tem a Eu maioria já na Praia do visitei Canto. uma na Praia do Canto e o que o pessoal falou lá é que a economia, principalmente para a área comum, era gigante. A economia é muito grande. Inclusive, um deles, há um tempo atrás, optou por. A gente vendeu e depois a gente estava fazendo a operação do sistema. Ah, por que é obrigatório fazer a operação? Não é. A gente faz o treinamento. Se você quiser, se for no seu prédio, você como síndico, pode treinar alguém para fazer, né, a operação do sistema. Aham. Mas na grande maioria das vezes isso não funciona, porque o cara fala, pô, vou economizar e vou botar o porteiro para fazer isso, sei lá, o zelador. Primeiro, o cara não quer fazer isso, não é papel dele. Segundo, esse tipo de cargo geralmente tem uma alta rotatividade, então o cara que recebeu o treinamento, não necessariamente dali a 6 meses ele vai estar ali. Então o que a gente faz? A gente vende a operação também. Isso aí é um oferece lá na empresa. E o que acontece? Há um tempo atrás, um desses condomínios falou assim, pô, tá muito caro, não quero mais utilizar esse sistema aí. E aí cancelaram o nosso contrato de operação. Olha, eu acho que não deu 4, 5 meses, eles ligaram pra gente, ó, pode voltar, porque O consumo o aumentou. consumo aumentou 40%. E aí quando você coloca numa quantidade gigante, né, a economia era muito grande. Então, assim, lógico, não dá para ninguém esse produto não, mas o condomínio que tiver seguramente vai ter uma economia muito legal de água. Pô, bacana Porque era demais, utilizado não muito só na área bom. geral, mas também para as bacias sanitárias, né? Sim, Porque sim. você não precisa ter água potável, água da Cesam para você dar descarga, necessidade nenhuma. E faz muito sentido, né? Porque tem. É um desperdício, desperdício gigante, absurdo, né, cara? né? Quantas Lógico que você não- descargas são dadas por dia aí Isso com aí. água que poderia ser É isso aí. de reuso? E por falar nisso, Thiaguinho, água potável, né? Existe algum estudo ou vocês conseguem fazer, por exemplo, de uma água muito suja, ela se tornar potável? Aqui na marca a gente já ouviu falar vários casos aqui também do cara chegar aqui e apresentar um estudo de que ele
tornaria o chorume, por exemplo, potável. Quem viu o episódio com o Gustavo Ribeiro vai ver que tinha uma história aqui que um cara chegou aqui, pegou o chorume, tinha um tal do pó mágico, que ele botava um pó e ele dizia que ficava potável. O único problema é que nem ele teve coragem de beber depois. Boase, a grande verdade é o seguinte, hoje em dia existe tecnologia para tudo, cara. Então, assim, depende do quanto você está disposto a pagar para potabilizar aquela água. Então, Entendi. hoje em dia existem tratamentos terciários e aí você vai gerar uma água de reuso para fins não potáveis, que eu já acho algo maravilhoso, poxa, para umectação de vias, regar jardim, até lavar o carro, né? O Claudinho não quer lavar o dele não, mas mas para bacia, assim, não tem necessidade de ser água potável. Dá Também, descarga, né? No vaso. com certeza. Então, assim, não tem necessidade. Agora, em alguns casos, você já pode ir para o tratamento quaternário, né? E o pessoal tem utilizado muito osmose, outros tipos de membrana para poder gerar água de fato potável. Já chegaram a fazer algum projeto desse? Cara, o pessoal na UFES tem trabalhado bastante com membranas, né? Aqui a gente não fez ainda, mas a gente tem parceiros que trabalham nessa linha. É mais uma questão de estratégia empresarial. É um segmento diferente, né? É um pouco diferente. E a grande verdade, assim, vamos colocar que é só um segmento diferente, porque a gente não tem essa demanda ainda aqui. Mas em outros lugares tem, inclusive, no Nordeste existem diversas licitações mesmo, só para vender esse kitzinho de osmose, para poder potabilizar a água em locais que não tem o que fazer, cara. É aquilo ali ou não tem água. Não tem água. Entendi. Legal. Caramba, bicho, se for olhar aí, água, se a gente se tornar mesmo, acredito que vai ser um gigante, né? Até para tornar isso acessível, é como você falou, né, Thiaguinho? Tem que ser economicamente viável, né? Não adianta você tratar em escala, que é difícil. A dificuldade é fazer isso em escala, né? Porque você depende de um capital, né, para você fazer isso em escala e isso é muito caro hoje para ser Tem feito. cidade hoje no Brasil que os caras não têm nem acesso à água, quanto mais tratar a ponto de potabilizar de novo, né? Exatamente. O Claudinho falou um negócio que é fundamental, né? Você vê a viabilidade, né? Até mesmo porque quando você entra com a utilização dessas tecnologias para tratamento quaternário, aí tem outras coisas envolvidas, não é só o valor do investimento, né, do CAPEX, que é muito alto. O OPEX é muito alto também, especialmente porque você tem um consumo gigantesco de energia, cara. E aí, assim, às vezes você resolve um problema da água, mas aí entra naquele conceito de nexus, e você tem que olhar de uma maneira holística para qualquer tipo de projeto, de investimento. Então, às vezes você resolve um problema que é o da água, mas você cria um outro problema que é o da energia, e às vezes o metro cúbico da água ele fica tão caro, porque tem uma alta demanda, né, de energia naquele sistema que é quase que inviável. Entendi. Mas cada projeto, né, cada local tem suas peculiaridades e tem que ser avaliado não de uma maneira simplória, igual a gente está fazendo aqui. Sim. Mas a tecnologia, ela existe. Lógico. Mas, Thiaguinho, explica pra gente aí, você acabou de citar o conceito nexo. Eu fiquei sabendo que tem a ver com água, energia e alimentos, né? Explica melhor pra gente o que é esse conceito. É legal explicar esse conceito, trazendo para a nossa realidade, nós que trabalhamos com tratamento de efluentes, pelo seguinte motivo. O Nexus, ele trabalha de uma maneira holística, água, energia e nutrientes, tá? Que são ciclos. E aí, antes de falar de Nexus, é legal a gente falar de economia circular, que é basicamente o que vocês trabalham, o que vocês fazem hoje também, né? Hoje a gente trabalha, o nosso mundo, né, capitalista, da maneira como ele está, a gente tem uma economia linear, onde a gente pega, utiliza os recursos, transforma eles e depois descarta. A circular nada mais é do que nesse processo você inserir os 3 R's que eles chamam, né, que é reuso, reciclar, recuperar. Então você coloca isso, então você passa os insumos e reutilizá-los, e aí fica uma cadeia circular, né? Falando de economia circular, a gente pula para o lado do Nexus. Vou trazer, por exemplo, que a gente já colocou aqui. Às vezes a gente faz um investimento gigantesco, tá, para dessalinizar a água, para potabilizar a água, só que a gente está criando um outro problema para uma economia, um outro problema para uma cidade,
às vezes um consumo muito grande de energia. E às vezes a gente deixa de fazer pequenos investimentos, pequenas modificações, melhorias, para o que poderia, por exemplo, transformar uma estação de tratamento de efluente em uma estação que possa recuperar nutrientes também. Por que não? A gente está aqui na marca, a gente está falando disso agora, né? Com investimento muito menor, talvez você traria um ganho maior do que... Sim, a gente pode entrar aí na discussão do ciclo do fósforo, por exemplo, que está acabando e, enfim, é você olhar um projeto dessa magnitude e de uma maneira holística, né? Olhando para todas as abordagens. Isso tem muito a ver com a nossa área de resíduos sólidos, porque muita gente manda vir, olha esse projeto aqui lá na Europa, o cara faz isso. A gente olha o investimento milionário. Hoje as prefeituras mal conseguem, metade do resíduo vai para lixão, então só a outra metade vai para aterro sanitário. Tem gente que critica o aterro sanitário, sendo que ele é a primeira barreira ali de defesa, as pessoas às vezes se esquecem dessa parte do nexo, de criar outros problemas. Talvez eu possa reciclar qualquer tipo de resíduos, mas e o gasto energético disso? Será que eu não vou criar outro problema? Então é muito legal vocês puxarem esse lado também. Eu tive aula com o seu pai, né, o Ricardo France, e na aula ele explicou pra gente um pouquinho desse conceito também, e é uma coisa que faz muito sentido, principalmente pro Brasil, onde a gente tem escassez de quase tudo, né? Verdade, né? A carência gigantesca, né, em quase todas as áreas. É verdade, Claudinho, a gente tem que fazer o melhor possível, né, cara? Mas a sacada aqui é assim, a partir do momento que a gente vai fazer um investimento desse, nós possamos discuti-lo, né, com as pessoas da área. Às vezes a gente consegue, discutindo, abordando, né, diferentes frentes. Quem conhece mesmo do problema, a gente consegue, né, fazer uma solução melhor. A gente vê, às vezes, é quase que uma imposição, né, de determinados investimentos no setor público. Então, é isso. Pergunta, até uma curiosidade. O sistema coletivo hoje, né? A gente sabe que hoje a gente tem um tratamento. Em todas as cidades existe um tratamento. Algumas sim, outras não, né? Outras só falam que fazem, mas jogam no mar, né? Você em números, quais as cidades assim que tem realmente um tratamento do seu esgoto e tem saneamento básico mesmo? Saneamento básico agora englobou agora a gente, né? O resíduo sólido urbano também entrou dentro do saneamento básico. Mas falava muito de saneamento, falava mais de esgoto, né? De água e esgoto. E vamos colocar que água e esgoto agora é irmão do resíduo sólido urbano, né? Mas, se tratando em número, a realidade hoje do Brasil em tratamento de água e esgoto. Eu acho que junto com água, esgoto e resíduos sólidos, saneamento engloba ainda drenagem pluvial, né, e controle de vetores. Isso. Eu acho Tem que mais sim. um outro, Eu acho que sim, eu não lembro. Cara, Boas, é o seguinte, cara. O novo marco do saneamento, ele preconiza que até 2033 nós temos que alcançar a universalização do saneamento. Aí eu vou puxar para o nosso lado. Confesso que eu não sei muito bem como que estão as regras aí. Estão sendo aplicadas para resíduos sólidos. Mas para o saneamento, cara, até 2033, a gente tem um percentual, cara, de coleta e tratamento de esgoto muito baixa. Se eu não me engano, ela vai na casa dos 60% hoje, um pouco menos no Brasil. E até 2033 a gente tem que universalizar. Se eu não me engano, é chegar a 90%. De água, eu acho que aí a gente está com um percentual um pouco maior, mas se eu não me engano, é chegar a 97%, 98%. Isso, assim, vai abrir muitas oportunidades, porque, na verdade, assim, depende da maneira que você olha, mas no pra meu fluxo entendimento... também, né? Também, cara, Claudinho, as coisas estão o tempo todo mudando, né? A gente tem que estar de olho e se adaptando. A grande verdade é o seguinte, algumas poucas empresas, elas vão dominar esse mercado. Hoje elas são dominadas basicamente pelas concessionárias, né? Público ou de capital misto, e SEDAI, enfim.
E estão entrando outros players agora, que são as concessões privadas. A gente pode ver aqui em Cariacica, Serra e Vila Velha, que já temos a Egeia fazendo esse papel. Aham. E tem até empresas de fora também, né? Muitas. Agora, a partir de agora, vão haver esses leilões, né, para que essas concessionárias elas consigam disputar também. E como que vocês sendo uma empresa capixaba aqui, como que vocês enxergam isso? As empresas de fora vindo para cá fazer esse tratamento? Para fazer isso, Claudinho, na verdade tem que ter muita bala na agulha, né, cara? Então essas empresas elas são gigantescas. Não estou nem falando de disputar com elas, porque isso é algo impensável. Pensar como que a gente conseguiria se adaptar a esse novo modelo. O que isso pode nos agregar? Quais são as nossas ameaças, né? Quais são os nossos pontos fortes também? Então eu vejo da seguinte maneira, cara. Obviamente, aí tentando responder sua pergunta, Boas, onde nós temos uma densidade populacional muito grande, obrigatoriamente tem que ser feito rede, e aí sistemas centralizados para tratamento. Isso é óbvio, fica mais barato, né, cara? O CAPEX, o OPEX, e até mesmo porque a estação de tratamento de efluentes, em geral, ela representa 15%, 20% do investimento total. O caro é a rede. E aí você pega, por exemplo, em estados como Amazonas, o Acre, em que a gente tem uma distância muito grande entre os vilarejos, né, e as cidades, muitas vezes você não consegue fazer rede para atender, para ligar isso tudo. A indústria de rede ela não serve naqueles casos. E aí a gente faz o quê? Aí o ideal é descentralizar. Faz uma estação de pequeno porte aqui, uma de médio porte aqui, uma de pequeno porte aqui. Dentro, faz uma estação de grande porte, né, centralizada. Perfeito. Então, a gente não, essa discussão do centralizado, descentralizado, ela depende, cara. Não existe um modelo único e nem um melhor nem um pior. Isso na minha visão. Tem que olhar como que ela se aplica em cada caso. Então, Claudinho, é bem parecido com o nosso segmento, né? Porque se você for ver o nosso alvo mesmo, é de cidades de 50 mil habitantes para cima, para a gente dar a solução para o resíduo da construção civil, né, no caso. Perfeito. Abaixo disso, a gente não tem aquela viabilidade econômica que a gente precisa para. Mas a gente pode dar a solução, como uma solução descentralizada, tendo área de transbordo, fazendo uma unidade de menor porte, que é parecido com o que você estava falando, né? Uma estação de tratamento de esgoto de menor porte para cada local. É parecido com, por exemplo, eu sei que vocês trabalham muito com condomínio, né? Então, fala um pouco desse trabalho também em condomínios, como é que é? Então, Claudinho, muitas vezes para obtenção, depende, são duas situações diferentes. Às vezes é meramente para obtenção de licença. Então, eles precisam tratar o próprio efluente antes de jogar já numa rede, por exemplo, de uma galeria pluvial. O órgão ambiental cobra eles disso, né? O efluente tratado, né, ele tem que ter determinadas características para que eles possam fazer um lançamento na galeria pluvial. Então, essa é uma das exigências muito comum. É mais fácil, às vezes, em condomínios longínquos, né, que tenha a galeria pluvial passando do que a rede de coleta e disposição de efluentes. Então, essa é uma solução. E em um outro caso, na verdade é parecido, mas difere um pouquinho, quando o condomínio ele não tem galeria pluvial, não tem nenhuma opção para fazer o descarte, Nada. mas eles têm um corpo hídrico próximo. Perfeito. E aí vai depender qual tipo de corpo hídrico tem lá. Se for de ambiente lêntico, se for lagoa, lago, aí é mais complexo, né? Porque tem a questão da eutrofização, de nutrientes e tudo mais que estão presentes nos efluentes. Se for um corpo hídrico maior, um rio grande, aí vai depender da classe, né? O tratamento ele é mais simples. Então, enfim, a gente, quando não tem a rede de coleta e disposição para tratamento de efluente, os condomínios nos procuram, é um dos segmentos, né, um dos nossos nichos de mercado, para que nós desenhemos a solução e apresentemos uma proposta comercial. Então, uma coisa interessante é que vocês não têm aquele bolo pronto já, ó, tem essa e essa estação. Vocês veem mais caso a caso do que uma solução pronta? Como é que é isso? É mais ou menos, Claudinho. A gente tem assim, obviamente a gente trabalha com determinados tipos de tecnologia e a gente procura atender o que a grande maioria dos nossos clientes, do nosso nicho de mercado procuram. Então, obviamente, a gente não tem
só uma tecnologia para atender tudo, mas a gente vai muito pela eficiência que o cliente precisa para o sistema dele. Então, de uma maneira geral, a gente tem sistemas muito simples, anaeróbio e anaeróbio, que atendem basicamente um pouco acima da CONAMA, das exigências da CONAMA, 430 de 2011. E a gente tem aí sistemas um pouco mais complexos, mais refinados, aí já entra tratamento aeróbio também, para poder melhorar a eficiência, e aí atender a exigências mais restritivas de determinados órgãos ambientais. Isso é quase que uma obrigação no nosso métier, no nosso ramo, porque como a gente atende o Brasil inteiro, existem diferentes, né, exigências de órgãos ambientais. E como a gente não conhece todas elas, imagina a gente ter que estudar cada uma, né, dessas exigências, a gente faz algo Ainda mais padronizado. no Brasil, né? É muito grande, né, cara? E a gente, de certa forma, consegue atender a todas elas. Entendi, Thiaguinho. bom. Agora, uma pergunta que eu quero fazer é sobre eficiência. Você falou exatamente essa palavra agora. Quando é em grande escala, Thiago, fica mais difícil de ter eficiência ou quando é menor, assim, numa casa, você tem muito mais eficiência do que em uma larga escala, assim, uma cidade, por exemplo? Né? Ou é melhor fazer aquele trabalho de formiguinha, cada um fazer o seu tratamento, ou... Não, eu acho assim, Boris, eu acho que aí é uma opinião pessoal, tá? Sempre que for possível fazer estações maiores é melhor, cara. Porque imagina, você tem uma estação gigante, você tem ali algumas pessoas para operar aquele sistema e está resolvido. Se ele estiver bem dimensionado, ele vai atender ao seu propósito. É mais simples do que você espalhar várias estações e ter diversas pessoas, né, operando em distâncias muito grandes. E aí o OPEX ele fica um pouco mais complexo. Boa explicação. Mas é a minha opinião, sabe? Eu acho que sempre que puder juntar, sempre que for possível, é mais inteligente. Mas faz muito sentido a sua opinião, porque trazendo de novo para o nosso Lógico. negócio, é uma coisa que a gente debate muito. Quanto mais escala a gente tem no negócio, quanto mais resíduo chega para a gente, quanto maior for a nossa planta, mais barato fica para quem quer destinar e para quem quer comprar o fica cada vez agregado. menor, né, cara? O Quanto OPEX fica mais cada vez material menor, a gente faz em escala, então... Então financeiramente, né, é muito mais viável você ter soluções maiores, né? Então eu acho que é mais ou menos parecido com isso, né? Eu vou fazer aqui assim uma comparação burra, tá? Mas imagina uma estação de 400 litros por segundo, parecida com a de Araçás ali da Cezam. Se eu não me engano, lá a vazão é essa. Vou colocar de uma maneira bem genérica, bem simplória, mas imagina que eles tenham 2 sopradores lá, que é para aeração, né? Etapa de aeração. São 2 baita sopradores, né? E eles têm 2 equipamentos para fazer a manutenção. Imagina que a gente divida essa vazão toda por 100 estações de 4 litros por segundo, cada uma delas com seus 2 geradores menores. Mas imagina para você fazer a manutenção disso tudo, né? Perfeito. Eu só estou assim, tentando de maneira bem simples, né? Mostrar que a manutenção ela fica mais complexa a partir do momento que você divide muito. Mas, voltando à nossa, né, ao início, né, a pergunta que gerou essa discussão, em determinados casos, tem que descentralizar. É obrigatório. E você acha, Thiago, que uma das coisas da estação de tratamento é energia também, né? Além do investimento e tudo, é um alto custo aí da estação. Você acha que um dia a gente vai poder ter uma estação de tratamento de esgoto superavitária em energia? Caramba, eu acredito que sim, Claudinho. Eu tenho minhas limitações técnicas para responder, até mesmo porque eu sou mestre em engenharia em desenvolvimento sustentável, mas eu sou administrador de formação. Eu sei que existem diversas maneiras de produzir energia a partir do tratamento de efluentes. Uma delas é através do biogás, né? A gente transformar o biogás em energia elétrica. E aí fica um dever de casa. Eu vou estudar, assim, vou procurar, né, nos artigos aí se já existe alguma coisa, algum estudo dizendo assim, Mas a partir de tal prática... escala você já produz uma quantidade X de biogás que tornaria o seu sistema autossuficiente. Mas na prática ainda isso não acontece, né? Cara, com certeza tem, cara. Mas aqui, por exemplo, aqui no Espírito Santo,
Eu não tenho certeza, Claudinho. Vou pular a pergunta porque eu não sei. Isso mesmo. Entendi. Agora, Tiaguinho, uma curiosidade. Eu ouvi falar, né? Tratamento com mini-algas. Como é que é isso? Explica pra gente. Cara, Existe mesmo ou é uma... não, tem muita gente, tem um braço, né, de alunos da UFES que tem estudado isso. A sua mãe coordena? Ela coordena isso? Aí, você tá vendo, cara? A gente, dentro de casa, Dentro de as casa. famílias já não se conversam mais, né? Já não é mais como antigamente. Não é, mas a gente não senta mais, né, na mesa, mesa de de casa. jantar para bater aquele papo à noite. Caramba, eu sei que existem esses estudos, e inclusive eu sei que alguns professores da UFES, eles foram em parceria com a CESAM, há alguns anos atrás estiveram na Europa, em Portugal, em algumas empresas que hoje em dia eles basicamente trabalham só com a produção de algas a partir do produção e utilização das algas aí como matéria-prima, enfim, a partir do tratamento de efluentes. Então eu sei que essa é uma tendência, não tem sido feito só aqui, não é algo pioneiro. Eu sei que na Europa o pessoal já tem explorado bastante já, cara. Caramba, que massa. Eu não entendi. Renata tem uma... Tino A Marcos. alga é para tratar a água? Pergunta de leiga. Eu não consegui entender a alga nessa história. A alga, você já viu aquelas lagoas de tratamento de esgoto toda verdinha por cima? Você já tem um monte aqui. Sim. Aquilo ali é um processo de eutrofização, né? Onde tem nutriente, o nutriente do efluente, ele acaba alimentando aquelas microalgas e gerando aquele tapete verde por cima, assim. Tem vários tipos de microalga no efluente. Eu não tenho certeza absoluta de o porquê, de como eles utilizam a alga depois de produzida, mas eles meio que cultivam ela. Então não é para tratar. Eu sei que eles têm uma função importante de remoção de nutrientes, mas eu não tenho certeza assim, Mas, de de qual é a certa forma, utilização ajuda final. a filtrar um pouquinho a água, seria isso? Eu acho que não filtrar, Renata. Eu acredito que seja para remoção de nutrientes só, que é algo difícil, entendi. mas eu não tenho Aí certeza. utiliza a alga para outra coisa, Exato. né? É isso aí. Vai ficar também de dever de casa para eu trazer aqui para vocês na Muitas próxima perguntas discussão. difíceis para o Mas- menino hoje. Falando da Fluxo agora, você falou aí de vários segmentos que vocês atuam, desde condomínio, até prédio, até, eu acho que galpão também, né? Mas qual que é o foco, assim, qual que é a parte que vocês mais estão focados hoje em atender aí para quem quer contratar a Fluxo, por exemplo? Tá. Quem é o tipo de cliente que nos procura? Cliente que precisa resolver o problema dele para obter as licenças relacionadas à produção do efluente deles. Então, de maneira geral, tá, Claudinho? Vou botar de uma maneira bem simplória mesmo. Se você está querendo, sei lá, subir seu galpão ali na Rodovia do Sol, tá? E ali passa rede de esgoto, obrigatoriamente você vai ter que ligar naquela rede, tá? Então, Mas está resolvido o problema. Por exemplo, pra água do banheiro do meu galpão, você tá dizendo? Sim. Ou sim. se eu tiver um lava-jato, alguma coisa assim. Não, aí Lava Jato tem uma legislação específica e depende do município também. Tem alguns que, na teoria, obrigam os lava-jatos a reutilizar a água deles. Na Mas teoria, a gente né? sabe que isso aí não Difícil. é bem assim que funciona. Mas os nossos clientes, eles nos procuram quando, para obter as licenças, eles precisam tratar o efluente deles. Em muitos casos, já tem rede. Então, o cara subiu o empreendimento dele ali, vai falar, ó, tem viabilidade para vocês ligarem na rede, ligou, resolveu o problema dele. Mas esse cara não precisa de você. Esse cara não precisa buscar esse tipo de empresa. Em outros casos, o cara precisa instalar uma estação de tratamento de esgoto. É obrigatório. Esse, no caso, seria o nosso público privado, né? Que é onde a gente mais atua hoje. Mas a gente também trabalha com licitações. Tá? Então, a gente, de uma maneira geral, a gente participa de licitações aqui no Sudeste. A gente tenta não fugir muito daqui, porque aí tem... O Brasil é muito grande, né? Tem uma diferença muito grande de preço, e aí requer um corpo técnico maior para poder participar desse tipo de certame. Mas, por exemplo, o tratamento de coleta do efluente público, vamos dizer, das casas das pessoas, vocês não entram nesse... Ah, não. Aí, Claudinho, seriam... Ou, às vezes, são pequenas estações que a gente está falando descentralizado. Eu vou dar Por um exemplo, exemplo. uma cidade pequena Não, eu que vou queira contratar vocês. Então, depende. Vocês chegam nesse...
A gente entende, nós trabalhamos com sistemas em PRFV, plástico reforçado em fibra de vidro, tá? Então, se você quiser uma estação de 2 litros por segundo, eu vou te colocar lá, ó, Claudinho, esse módulo aqui, exemplo, são 2 tanques com tais dimensões. Se você quiser replicar aquilo ali para 10 litros por segundo, eu vou te entregar o mesmo módulo 5 vezes. Entendi. A gente entende que do ponto de vista operacional, até 20 litros por segundo é inteligente fazer com a nossa tecnologia. A partir daí, aí a gente entra já na discussão do centralizado e descentralizado. Você tem uma estação maior, talvez em concreto. A gente é bem sincero com os nossos clientes nesse aspecto. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma estação que a gente está instalando agora. A gente está concluindo detalhes finais no município de Presidente Kennedy, num bairro que tem lá, que é mais afastado, é um bairro residencial, mas ele é afastado do centro da cidade. E nesse bairro eles optaram por fazer uma estação só para aquele bairro. Então, lógico, eles poderiam fazer um sistema centralizado, esperar e tudo mais, pegando o município inteiro, poderiam, só que esse bairro ele fica a 10 quilômetros do centro da cidade. E a rede Então é eles teriam cara. que fazer uma rede muito cara, muito complexa. Ali tem uma região com relevo considerável. Então eles optaram por fazer uma estação ali, eles descentralizaram o tratamento deles. Para Legal. nós é ótimo. Bacana Perfeito. demais. Isso é legal. Agora, Tiaguinho, outra curiosidade, né? Tratamento a seco é eficiente e tem algum case assim que você pode mostrar para a gente, falar com a gente, né? Algum case de sucesso de tratamento a seco? E vocês oferecem esse serviço também, né? E explica como é que é tratamento a seco também, porque acho que pouca gente sabe hoje em dia. Sim, a gente, aí voltando, né, àquela discussão da gente olhar para cada situação e entender o que é o mais adequado para lá. Por exemplo, no Nordeste do país, não tem água, cara. Não tem água em determinados lugares. É sertão mesmo. Como que a gente vai fazer tratamento de efluente num lugar desse? Que primeiro, que para você dar descarga, até mesmo para você jogar o seu efluente fora, tem que ter água. E lá não tem isso. O pessoal não tem água nem para beber. Então, aí tem uma linha de pensamento, né, de estudiosos que entende que para essas situações o mais adequado é você propor o tratamento seco. O que é o tratamento seco? Basicamente são banheiros, tá? Onde você vai utilizá-los a seco. E o que você faz com as fezes e a urina ali nesses casos? Basicamente, secagem solar. Então você reduz assim uma quantidade absurda da massa fecal, né? Sobram pequenos resíduos, pouca coisa mesmo, que você pode utilizar inclusive depois. O aquecimento ele é tão grande, a incidência solar, que mata tudo que é bicho ali, cara. Depois você Caraca, utiliza aquilo é uma ali. autoclave. Para compostagem, é isso aí, cara. Você utiliza para os próprios moradores podem utilizar aquilo ali como adubação para plantações, enfim. E no caso da urina é a mesma coisa, cara. A urina ela vai para um reservatório segmentado, onde basicamente ele é evaporado, só fica aquele resquício, aqueles E não fica um cristalzinhos cheiro mesmo que são nutrientes, cara. Não fica um cheiro ruim, não? Cara, não fica. Hoje em dia já tem uma tecnologia bem legal aí para dissipação de odores. Cara, os testes que a gente tem feito aí, a gente tem um case aí de sucesso com uma grande empresa local aqui, capixaba, fez a implantação aí de 60 banheiros que nós desenvolvemos lá no Nordeste. Cara, os resultados muito legais. A gente entende que essa é uma tendência no futuro, até mesmo porque não tem opção, cara. Ou é isso, ou os Sim. caras continuam fazendo no chão, enfim, atrás da árvore, né? Mas você vê algum tipo de resistência ou realmente isso você vê como uma coisa fácil de ser implementada? Claudinho, a gente entende, cara, que as pessoas elas têm que ter um mínimo de dignidade, sabe? Então hoje a opção delas é zero. Quando você chega com um produto ali que é diferente, obviamente a resistência ela acontece, cara, em todos os casos. Não tem jeito. Você vê, eu vou te dar o exemplo, pô, quando a gente, há muitos anos atrás, não vou lembrar quando, mas algum maluco falou assim, cara, vamos botar uma máquina aí que é puxada aí por cabo de aço e tal, dentro dos nossos prédios, que vai facilitar a vida das pessoas, cara, os elevadores. E muita gente não queria usar. Entendia aquilo ali, não, aquilo ali vai matar a gente, vai não sei o quê. Então, as pessoas precisam de tempo para se adaptar e os resultados têm sido muito legais. O bacana é que a implantação ela foi feita, estudos contínuos ali, e cada vez mais as pessoas têm tido
uma aceitação legal. Então, é isso, é educação mesmo. Legal. Isso aconteceu com a gente também, né? Em Sim. relação ao nosso agregado reciclado. Casos da gente mandar o material que é todo beneficiado, triado, e a pessoa que receber lá falar, não vou usar entulho na minha obra. Não, mas eu tenho um laudo técnico aqui dizendo, olha só os resultados. Não quero olhar resultado, não vou usar entulho. Então é uma coisa puramente de cultura. E acho que é o mesmo caso, né? E Mas a gente deu a volta por cima. o seu pai, por Normal. exemplo, o Thiaguinho falou em uma apresentação, inclusive que você citou aqui várias tecnologias, ele falou, cara, eu acho que a gente está precisando não de uma nova tecnologia, mas sim de um novo pensamento, né? E pela nossa conversa aqui, a gente está vendo que depende só da gente, né? Porque, cara, tecnologia vem sempre uma nova, né? Agora, por exemplo, a gente usar mini algas aí para captar nutrientes, então nem sabia disso. Então, cara, isso vai sempre acontecendo. E ela está sempre envelhecendo, né, a tecnologia. Mas o pensamento nosso é que ele tem que vir e acompanhar essas ações. Mas por se tratar de inovação, já havia alguma no seu setor que está assim, que você acha que vai bombar mesmo no futuro, que vai dar super certo, que a Fluxo oferece? Você tem alguma inovação aí? Tá querendo que eu E revele tudo é inovação, meus, né? meus segredos industriais, mas é isso? O que vocês Pode vão ser, lançar pode ser, aí pô. no ano que vem? Qual a patente vocês estão talvez- escrevendo aí? Talvez a gente adiante. Não, é assim, Mas cara. fica tranquilo, você pode falar tudo que ninguém tá vendo, não. Renata vai cortar, né? Então, cara, se você me pedir assim, Thiago, fala alguma coisa aí que você acha que pro futuro, né, é a sua aposta. Eu diria que é o saneamento seco. Eu acho que a gente está indo nessa direção. Eu acho que em muitos casos mesmo, não estou falando nem só do Nordeste, tá, onde é um recurso muito escasso, com a devida educação e as pessoas aprendendo a utilizar esse tipo de produto, porque tem aquela coisinha, né, do nojinho e tal, e é normal, as pessoas elas não estão habituadas a lidar com esse tipo de coisa, mas com o passar do tempo isso vai se tornar mais e mais normal, na minha opinião, tá? Na nossa opinião, como Fluxo. E a partir daí esse tipo de tecnologia vai ser mais difundido e mais bem aceito pela sociedade. Legal. Pô, bacana, hein? Imagina, interessante, tratamento a seco, todo mundo. E ninguém Já- imagina, né, É, cara? Que já se abriu for minha olhar, a cabeça. gente tá voltando no tempo, né? É. Mas com Mas é a com a maneira outra mais eficiente. tecnologia, sim. E muita gente fala, cara, que às vezes as respostas, o podcast mesmo, é uma tendência hoje, mas, cara, é nada mais, nada menos que um rádio, né? Antigamente todo mundo ouvia Verdade. rádio. E agora todo mundo voltou a escutar os conteúdos de áudio. Então, cara, a gente tá voltando. Verdade, Às vezes as verdade. respostas estão lá atrás, né? E a gente nem sabe. Lógico, adaptando as tecnologias com tudo novo que a gente tem e adaptando isso. Perfeito. Tiaguinho, Vai muito também, desculpa te interromper, Boss, vai muito também da contribuição e da participação do poder público, né? Vocês passam diretamente por isso, de legislar, né? Questão de regulação, de regulamentação, que é obrigatório, né? Para que as pessoas elas passem a utilizar as tecnologias que estão sendo dispostas aí, especialmente essas que têm um cunho aí ambientalmente sustentável, né? Então, é fundamental a participação do poder público para que empresas como as nossas continuem investindo e Perfeito. desenvolvendo tecnologias que vão poder diluir, né, o seu produto no mercado. Porque, você vê, a gente falou aí da questão dos lava-jatos. Estou falando mal de lava-jato não, tá? Tem muitos que fazem certinho, mas se eu não me engano, em Vitória é obrigatório o reuso. Tá? E a gente sabe que muitos deles não fazem isso. Então, o que acontece? Existe uma lei, mas não existe a fiscalização. E a pessoa, óbvio, ela não quer fazer esse investimento. Ela já entende que tá bom o negócio dela daquele jeito, é um custo a mais. Então, assim, às vezes não adianta só também fazer a lei, né, se não tiver a cobrança, e aí a gente fica a ver navios. Você acha que tem como, às vezes, esse investimento dele compensar um pouco do gasto cara, com o reuso? esse tipo de tecnologia, e vejam bem que eu não estou falando para... A gente nem vende mais esse tipo de produto, mas existem várias empresas que vendem. Para isso, esse é o tipo de produto que tem payback, cara. Perfeito. Então, poxa vida, tá, eu vou fazer um investimento, mas eu vou ter um retorno lá na frente. E cada vez mais aquele retorno passa, né? A partir do momento que você chegou no ponto de equilíbrio,
ele passa a ser uma Aham, receita a aham, mais, né, para aham. você. Legal. Aham. Então, Pensar é em isso. longo prazo que tá difícil, então, né, Thiaguinho? Vamos colocar assim. não vou nem culpar, né, boss? Tá tudo tão difícil, cara, que, É isso aí. rapaz, qualquer tipo de investimento a mais que a pessoa tem que fazer, ela já Sim, desespera. E é normal, né, cara? A gente tá muito difícil, né, o A cenário. gente tem A essa gente guerra, lida por com isso, exemplo, né? a gente lida com isso, em comparação, se a gente for fazer uma comparação, usina de reciclagem, o aterro de inerte, pô, a gente perde de 10-0, entendeu? E a gente nem. Muita gente acha que por a gente trabalhar com reciclagem, a gente é contra o aterro sanitário, ou a gente é contra a pedreira também, que tira o agregado natural e a gente vende o reciclado. E na verdade a gente é a favor dos dois. Então parece Claro. ser incoerente, mas quando a gente vai ver, cara, como que a gente vai implantar uma solução mais moderna, uma solução melhor numa região onde as pessoas não têm nem escola. Então eu vou botar uma usina de reciclagem ali e o cara vai perguntar, pô, você está construindo uma escola, está construindo um hospital? Não, estou botando uma usina de reciclagem. O cara vai olhar para nossa cara, pô, não tenho nem onde botar minha filha para estudar. Você quer fazer. Então ali o aterro sanitário é a melhor solução. A gente fala, cara, não faz usina de reciclagem, faz um aterro Verdade. sanitário. E a pedreira é a mesma coisa. Tem tipos de concreto especial que a gente precisa de um material de qualidade. E sem a pedreira. E hoje a gente não tem como construir tudo com agregado reciclado. Então, para ter resíduo, tem que ter a extração natural, porque a gente está em crescimento, entendeu? Então a gente não é contra nenhum dos dois. Não é uma competição, na verdade, né? É um São complementares. 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 É isso aí. Tiaguinho, onde a gente encontra você? Eu sei que lá em Itapuã a gente encontra você, né? Mas fala aí, a Fluxo. Então, eu falei no início, né, do podcast, a gente fica ali na Barra do Jucu, acho que é a melhor referência, a gente fica na Rodovia do Sol. Vocês encontram a gente nas redes sociais também, no nosso site. E se quiser, é só pegar o meu telefone aí com bola murcha e com birubose e tá tudo certo. A gente Fala a ajuda rede aí. social aí, qual que é? Boa pergunta, cara. Quem mexe com isso é meu irmão, não sei. Cara. A gente fluxo coloca ambiental. lá, a gente coloca lá. Você A sabe que gente eu não coloca tenho, eu lá. não tenho nem Fala Instagram. assim, né? fala assim, Tiaguinho. Ó, o Instagram Aqui, da ó, Fluxo é isso vai. aqui. O Instagram tá aqui, ó. É isso aí. Entre em contato aqui, Boa. manda direct pra gente. Ó, Instagram, entra em contato, tá? Isso aí, Da Fluxo boa, é isso aqui, Tiaguinho. ó. Boa, Boa. muito bom. Você quer deixar algum recado aí final pra galera? Queria agradecer o convite de vocês, muito bacana, muito sucesso aí pro podcast de vocês. Temas de grande relevância, sucesso mesmo. A gente tá acompanhando vocês aí há algum tempo e vai continuar acompanhando. Obrigado. Cara, Valeu, Thiaguinho. a gente que agradece. A Fluxo é referência aqui no estado do Espírito Santo, a gente sabe. Você também ensinou muito pra gente aqui. Eu aprendi, apesar de eu ser engenheiro ambiental, eu aprendi pra caramba com quem trabalha na área, né? Então, quem trabalha mesmo no dia a dia que sabe o que acontece. Verdade. Seu pai é uma lenda do tratamento de esgoto, todo mundo sabe disso, Ricardo França, tive aula com ele, então uma honra pra mim especial aqui ter você no nosso podcast. E a gente sempre fala, né, cara? É Sócios do Lixo o nome do podcast. Então tem uma cota que paga aqui pra ser sócio do lixo. Eu acho que hoje o Thiaguinho pagou Você tá sabendo? com o seu tempo, né, Thiaguinho? Tem uma cota Cara, aí, hein? cara. Achei que você ia passar o Pix depois. Não, o Pix não, pô. Mas aí a gente. Pagou com tempo, Ele né? pagou com tempo, pô. Verdade. Pô, meio-dia de Thiago Kelly. Tá doido? Sempre bobão, né, Biro? Obrigado, senhores. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Até Valeu, o próximo pessoal, até a episódio. Tchau, próxima. tchau. Tchau.